Olá, começa agora mais um AmazonSat Social, que essa semana é produzido aqui de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Você vai conhecer a comunidade Santa Marcelina, que há mais de 30 anos trabalha para devolver a dignidade e oferecer um tratamento de qualidade a todos os portadores da hanseníase. Vai ver também o início dessa comunidade e a chegada das irmãs Santa Marcelinas aqui a Porto Velho. A história do antigo Belisário Pena e a atual comunidade Santa Marcelina se mistura com a história de formação do estado de Rondônia. Em 1954, Joaquim de Araújo Lima, o então governador do território do Guaporé, construiu a Colônia dos Leprosos, com a finalidade de abrigar pacientes portadores de lepra. Ela foi criada pelo governo do território da época para segregar os leprosos do convívio da sociedade. E no meio da floresta foi então constituído algumas casas onde aqui eram confinados praticamente esses doentes. A inauguração da colônia aconteceu no dia 13 de setembro de 1954 para manter os portadores de hanseníase longe da sociedade civil. Para isso foram construídas casas, construções que guardam histórias de dor, abandono e privações. Irmã Lina conta as tristes histórias em que pequenos bebês eram arrancados dos braços das mães por apresentarem sinais da doença. A questão de morar numa colônia de hansenianos ou leprosos na época era um estigma terrível. Era assim, a pessoa ser arrancada do convívio social, da sua família. Muitas mães, por exemplo, ao darem à luz um filho, essas crianças eram arrancadas da família. Nunca mais essas mães, às vezes, voltaram a ver esses filhos quando um dos dois do casal tinha o diagnóstico de hanseníase. E também quando uma criança era diagnosticada com hanseníase, ela não poderia mais continuar no convívio da família e na sociedade. Ela era trazida, às vezes, à força para essas instituições. Então, os moradores que aqui realmente ficaram, não se lembram com alegria desses períodos, não. É sempre, e quase sempre ao relatarem, eles choram, né, de relembrar esse sofrimento todo, né? A administração do local era feita pelos próprios pacientes e a verba vinha do governo federal. Em razão da má administração dos recursos financeiros, em 1970, o padre José Sardo, salesiano, passou a administrar a colônia Jaime Aben Atar. A administração foi passando por várias pessoas, até que o padre José Sardo assumiu a coordenação, procurou dar um pouco mais de melhorias, de bem-estar aos pacientes. Os trabalhos de recuperação foram logo acionados pelo sacerdote. Em 1975, o padre José Sardo foi transferido, mas antes de partir, procurou deixar a colônia em boas mãos, indo à procura de uma congregação religiosa para delegar a administração. Mas ele, tendo que retornar para a Itália, convidou num encontro providencial, vamos dizer assim, né, providencial por Deus, esse encontro com a irmã Josefina Reineri, nossa irmã e médica, que estava de passagem aqui por Porto Velho, indo para o Maitá, numa obra que nós tínhamos lá. E nesse encontro ele convidou a irmã Josefina e convidando as Marcelinas também para virem administrar esta comunidade. Em 1975, inspiradas pelas palavras do Senhor, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, as irmãs Marcelinas assumem a administração e o desafio de um novo campo de trabalho e enviam para Rondônia as primeiras missionárias. As três irmãs foram a irmã Rosa, a irmã Líbera e a irmã Dolores. Então, a irmã Rosa era recém-chegada da Itália, né, também missionária, vieram e começaram a tomar o conhecimento daquilo que aqui existia, porque para as Marcelinas a área da atuação, sobretudo na hanseníase, é bastante nova. Então teve o apoio das irmãs, médica, farmacêutica, enfermagem,
do próprio Hospital Santa Marcelina de São Paulo, que vieram dar essa assessoria na implantação desta unidade, mas elas enfrentaram realmente muitos sacrifícios. Não foi fácil. No início, os pacientes que viviam isolados estranharam a presença das irmãs no local. Bem, tinha ao menos algumas crianças que tinham até receio, né, das irmãs, porque não conheciam as irmãs de hábito, né? Então poderia, assim, algumas relatam alguns fatos pitorescos que tinha algum receio nessa convivência inicial. Também houve uma certa dificuldade, porque aqui existia assim como se fosse uma prefeitura. Havia um comando por parte dos próprios ancenianos moradores. Então, alguns não entenderam muito bem a vinda das irmãs e, preocupados em ter assim, interferências, perderem o poder, aí teve uma certa, por parte de alguns, uma rejeição, né, que depois, com o diálogo, com o entendimento, isso foi superado. Com o lema Amor em Ação, a Congregação Santa Marcelina atua em todo o Brasil, através da fraternidade, misericórdia, solidariedade, respeito, dedicação, humildade e perseverança. Nós estamos ligadas, né, somos filial da Casa de Saúde Santa Marcelina de São Paulo, né, capital, no bairro Itaquera. Então, por isso aqui nós temos, todas elas estão ligadas à Casa de Saúde Santa Marcelina. Os profissionais foram se especializando cada vez mais em hanseníase, fato que tornou a Casa de Saúde Santa Marcelina em unidade hospitalar com referência nacional. Todos os pacientes que precisam de hanseníase complicada, que necessita de internação, é aqui. E faz também atendimento ambulatorial dos casos de hanseníase, que precisa de atendimento médico, atendimento especializado. Olha, eu acho o trabalho fantástico, um trabalho de extrema dedicação, com excelentes resultados, só que a comunidade ainda não conhece o trabalho que as irmãs fazem. Eu acho que a comunidade não só deveria conhecer e participar mais ativamente também desse trabalho. Com a finalidade de oferecer um tratamento médico mais humanizado, a comunidade Santa Marcelina ampliou os serviços de atendimento médico e fundou a primeira unidade educacional da comunidade. No próximo bloco, vamos mostrar que, apesar das inúmeras campanhas, é considerado alto o número de pacientes portadores da hanseníase em Rondônia. Vamos ver também os trabalhos de terapia ocupacional desenvolvido pela instituição para os pacientes e ainda os serviços de órtese e prótese para os mutilados. Não saia daí, nós voltamos já.